Shabbat Shalom, pessoal! Que bom a gente estar junto novamente para comentar mais uma Paraxá. E eu hoje tenho o privilégio de conversar com a Ivani Camargo, que está com a gente até as orelhas, né, Ivani? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom, todos os espectadores do canal Israel no Caminho. É uma delícia estar junta mesmo aqui e uma delícia falar sobre a palavra de Deus, né? Pois é, pessoal, é uma delícia e é isso que a gente realmente gosta de fazer, falar de quem é o Criador, né? E essa É. paraxá, ela está no livro de Êxodo, capítulo 30, do versículo 11 até o capítulo 34, versículo 35. A Haftará, nós temos no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, de 1 a 39. No Brit Hadashah, a Nova Aliança, no primeiro livro de Coríntios, o capítulo 8, de 4 ao 13. E dentro dos Salmos, o Salmo 75. E a paraxá se chama Kitissá, porque ela começa dizendo: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel. Kitissá, quando fizeres. Ivani, o cenário dessa paraxá é um povo que saiu do Egito, foi libertado através de 10 maravilhas, 10 pragas, ainda saíram, atravessaram um mar inteiro com o pé enxuto. Quando chegaram do outro lado, ainda disseram: Quem é como tu, Senhor, que fazes maravilhas, né? Mica morra, Baele Madonai, quem é como tu entre os deuses? E aí Moshe é convidado a subir para ter uma reunião individual com Deus, né? E o povo fica lá embaixo esperando. E, de repente, olha só, gente, que cenário. Êxodo 32, o versículo 1 em diante diz: Mas vendo o povo que Moshe tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moshe, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirei as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Ivani, será que esse povo viu o que aconteceu, Ivani? Pois é, pois é. Será que eles viram mesmo, Sami? Porque o que eles estavam falando assim, cadê esse Moisés que nos tirou do Egito? Né? Como quem diz, foi o Moisés ou foi Deus? Como assim, né? Todos aqueles milagres, aqueles sinais, aquelas é, maravilhas que Deus operou e ele falando assim, né? Foi Moisés que nos tirou do Egito. Então, assim, eles não tinham caído ainda na real, não tinham caído na real sobre Deus, né? Eles estavam achando que estavam confiando num homem e não em Deus Todo-Poderoso. E acho que assim, Moisés começou a demorar para descer, eles já tinham, né, conversado sobre a aliança que Deus queria fazer com esse povo. E aí Moisés estava demorando para descer, porque acho que Deus tinha tanta coisa para falar para Moisés, né? E, e aí voltaram aos velhos costumes, né? E assim, quando eu vejo assim que eles acreditavam que eles tinham saído de lá por conta de Moisés, aí Deus ficou mais bravo ainda, né? Mais bravo. Então, acontece mais ou menos o seguinte: Moisés sobe para falar com Deus. Como você disse, 40 dias é pouco para a gente conversar com Deus, porque temos, graças a Deus, que vamos ter a eternidade toda para ir trocando ideias com Ele. Mas, Já pensou que pois delícia? é, mas Deus já tinha chamado esse povo de duro de serviço. E duro de serviço significa aquele cara que, assim, ó, eu quero do meu jeito, eu quero. E Deus olha e diz assim: pera, aqui quem é o Criador sou eu. Então vamos jogar nas minhas regras. Agora, vocês querem jogar ou não querem jogar? Vocês disseram que iriam obedecer tudo aquilo que eu falei e vocês se comprometeram diante de mim. Ou seja, ofereci
uma aliança, Deus falando, eu ofereci para vocês uma aliança, e a primeira coisa que vocês fizeram foi traí-la. É esse o cenário ou estou exagerando? Acho que é esse o cenário mesmo. É esse o E é cenário. assim, é, Então, se é esse o cenário, o pessoal já quebrou a aliança. Aí então passa o tempo e o povo vai se afastando cada vez mais de Deus, a ponto de que temos várias situações aonde os inimigos de Israel. Deus é tão maravilhoso que, mesmo com a dureza de serviço, ele permite ao povo de chegar até a terra prometida, ele permite que Josué leve o povo para algumas vitórias, se dá um pedaço da terra, não tem a terra toda conquistada, porque o povo meio que, ah, só mais um pouquinho, mas não precisa muito, né? E aí, então, vai para o exílio da Babilônia, que talvez é aí, primeiro já houve o exílio das tribos do norte, onde eles vão para a Síria, aí depois vem o exílio da Babilônia, e aí aparece Jeremias e mostra a braveza de Deus e diz assim, sabe o que que é? Jeremias 31, ele diz, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Já não vai ser mais a aliança que nós tínhamos quando vocês saíram do Egito. Eu vou dar agora uma aliança que vai ser escrita em vossos corações. Ou seja, já não é mais somente ver o cordeiro sangrar para usar o sangue do cordeiro para limpar o pecado. Agora é uma aliança que vai ser escrita nos nossos corações e na nossa mente. É isso, Ivani, que é hoje o que nós temos? Uma nova aliança? é, é isso que nós temos. E eu falo assim, essa dura serviço é de todo mundo, né? Essa dura serviço não é da natureza humana mesmo, né? Como só mesmo com a misericórdia eterna de Deus, a misericórdia de Deus que prevalece, e aí ele faz uma aliança e escreve essa aliança no nosso coração. Mas essa aliança ainda precisou de um sangue específico, né? Um sangue de alguém sem pecado, alguém que não tivesse é, nenhuma falha, assim, para que a graça, como se manifestou lá no deserto, em que Deus, que a misericórdia de Deus prevalece. Hoje, nessa uma outra aliança, a misericórdia de Deus prevalece com o sangue de Yeshua por, derramado por todo mundo, né? Por aqueles que o aceitam. É aqui onde a gente percebe de que realmente nós precisamos de uma aliança escrita no nosso coração. E Sim, o sangue que você fala é realmente o sangue de alguém que fosse inteiramente puro, né? Nós temos Isaías avisando de que eu vou dar para vocês o Emanuel, Deus conosco. E isso é confirmado através de Yeshua, aonde ele é o Emanuel, Deus conosco, e ele exerce o seu privilégio de filho e se dá em holocausto, em sacrifício. um Ele se dá em sacrifício. sacrifício na cruz e o sangue dele é que é o sangue desta nova aliança. Agora, a candidatura para Mashiach, para o Messias, para o Cristo, tinha duas condições. A primeira, que ele deveria ser da tribo de Judá, da tribo de Judá. E a segunda, nascer em Belém. Com a destruição do templo, se perdem as genealogias. Então, se Ah, perdem as genealogias, hoje nós não sabemos quem é da tribo de Judá. E tem uma outra condição que essa é até mais desafiadora. Hoje, em ah, Belém, Bethlehem, é aquilo que nós chamamos de Judéia e Samaria. E Bene Israel, judeus, hoje, não podem nem entrar lá, quanto mais nascer alguém. Então, nós temos uma realidade que, a olhos de quem não entende a palavra de Deus, de quem não conhece o texto bíblico, é uma realidade intransponível. Não tem solução porque Deus deu uma aliança e que exigia sangue.
Então, hoje, nós não temos mais esta possibilidade, a não ser que entendamos de que realmente tudo foi oferecido através de Yeshua, o Mashiach. É. Não há outra alternativa, a não ser que você me ajude a entender que existem opções, Ivani. Não, não vou ajudar você a entender. A única opção é Yeshua, e é o Yeshua. Mas assim, quando eu vejo tudo isso, né, quando eu vejo essa dura serviço, quando eu vejo o altar de incenso lá que estava lá naquelas, que todo o povo via lá, lá no deserto, o altar de incenso que ficava na frente das palavras lá da arca do testemunho, né, da palavra de Deus. Então, eu vejo hoje como tudo, como se fica muito mais claro que pela oração, pela palavra e pela unção do Espírito Santo é que vem que Deus vem ao nosso encontro hoje, né? Como lá no deserto, Deus foi ao encontro do povo. Hoje só vem o encontro por conta de Yeshua e por conta do Espírito Santo de Deus, através de que vem a nós, essa nossa salvação, essa nossa libertação, a nossa nos levando para a terra prometida, né? A terra prometida com Deus. Aqui nós temos algumas realidades, como você colocou de uma maneira muito clara. Aquilo que acontecia no Mishkan, no tabernáculo, lá no deserto, e que depois foi transferido para o Beit HaMikdash, o templo de Salomão, hoje não tem condições de ser reproduzido, mas Deus disse de que era instrução perpétua. E perpétua significa que vem de um lado da eternidade até o outro lado da eternidade. E Sim, o interessante é de que Deus não volta atrás. Porque se Deus voltar atrás, na verdade, ele está se contradizendo e que, para Deus, isso não existe. Ele é eterno e nunca não, ele é fiel, ele não muda. E nesse cenário de não mudar, nós temos que entender de que quem quebrou a aliança fomos nós pela nossa dura serviço. Lá em sim, Deuteronômio 4, Deus diz de uma maneira bem clara: circuncidem o vosso coração, ou seja, a miopia dos olhos tem que ser transportada para tirar a miopia do coração. E a miopia do coração só vem quando nós reconhecemos que somos teimosos e que nós não nos arrependemos pelo peso do pecado. Quando nós achamos que o pecado é uma coisa normal, uma coisa de todo dia, o pior de tudo que é verdade, mas é o pecado que nos afasta de Deus. Ele é santo, ele é kadosh. E se ele é santo, como é que ele vai receber alguém que está sujo pelo peso do pecado? Precisava de um mediador. E este sim, mediador é justamente alguém que hoje, em nossos dias, ele não pode ser reproduzido. Então, quer dizer, houve uma única vez a solução. Se nós quisermos entendê-la, nós aceitamos Yeshua, como o nome dele diz, a salvação. Yeshua em a hebraico é salvação. salvação. Agora, Ah, se nós não aceitamos Yeshua como o Salvador, não adianta a gente querer dizer de que eu preciso porque eu preciso e eu quero no meu tempo, nas minhas condições, se Deus olha e diz assim, não, já fiz. Você que não entendeu. A, a informação adicional, e que eu gosto de repetir, e vocês já me ouviram dizer isso várias vezes, é que nós somos confundidos, porque o texto original em hebraico de todo esse cenário chama Yeshua, que é salvação. A palavra grega Jesus não acrescenta nada. Antes de conhecer Yeshua, eu achava que o sobrenome dele, assim como o meu, Estácio, o sobrenome de Jesus era Cristo. Não, na verdade, a palavra grega Cristo não acrescenta nada. Mas se nós vemos que nada. ele é Mashiach, que ele é ungido, que ele é o Messias, aí nós passamos a entender de que realmente a condição foi cumprida. Ele é o mediador, fez a nova aliança prevalecer como havia sido avisada por Jeremias, e nós temos a chance. Vamos nos arrepender ou vamos continuar longe de Deus? O que você complementaria nessa visão, Ivani?
Nossa, nessa visão tão completa que você falou, eu acho que é melhor a gente se arrepender mesmo, né? A dureza, Arrepender do nosso coração, a dureza do nosso coração. Arrependimento é a palavra-chave para a gente reconhecer todas essas coisas que Deus fez por nós. sabe que no decorrer do tempo a gente é confrontado várias vezes com algumas colocações que Deus faz. Nessa mesma paraxá, em Êxodo 32, o versículo 9 diz assim: Disse mais o Eterno, o Elohim, aquele que está sentado lá em cima. O Eterno disse a Moshe: Tenho visto esse povo, e eis que é um povo de dura serviço. Que puxão de orelha. Agora, gente, se nós aceitamos uma realidade, a realidade é única. A realidade é o seguinte: diante de Deus com o pecado, nós não temos chance nenhuma. Sem pecado, ele é tão misericordioso que ele transformou Arão, o Cohen, que naquele momento fez um bezerro. Ele diz assim: Não, vem Pois é, cá, Arão, vamos ter uma conversa. Você vai ser o Cohen Agadol, o supremo sacerdote. Eu uso da minha misericórdia. Então, essa misericórdia, ela nunca acabou. Ela permanece até hoje. Que tal você se aproveitar dessa misericórdia de Deus e colocar os teus pecados diante do Eterno? E eu sei que é difícil o que eu estou te falando, porque eu também passei por isso. Como é difícil reconhecer de que nós erramos, que nós pecamos contra Deus. É fácil, Ivani? não, não é fácil, não é fácil. E é isso que não é fácil porque a gente tem que abrir mão do nosso orgulho, da nossa, é, de achar que a gente é alguma coisa, a gente tem que se humilhar diante de Deus. Mas como a sua misericórdia prevalece para sempre, é, não tem como a gente não ficar maravilhado com isso, sabe? Todas essas histórias, todas as coisas que tem na Bíblia, não tem como não ficar maravilhado com o amor e a misericórdia de Deus. E aí vale a pena você se humilhar, né? Vale a pena você reconhecer diante de Deus que ele estava certo naquela época, ele tá certo agora também, e que o seu amor é o que vale. A gente pode se humilhar perante o amor, né? A misericórdia de Deus vale a pena a gente se humilhar e deixar que Ele resolva as coisas da nossa vida espiritual. Ele deixa as coisas, Ele vença, resolva as coisas da nossa salvação mesmo. Esse cenário, pessoal, coloca diante de cada um de vocês o texto completo da Bíblia. Deus, em Deuteronômio 12, ele diz de que não precisa acrescentar nada da minha palavra, não precisa mudar nada da minha palavra. Depois, em Apocalipse 22, ele repete a mesma coisa. Não mexe, a minha palavra é completa. Então, se a palavra de Deus é completa, se ela não tem furos, porque ela se fecha sobre ela mesma, mostra que é uma palavra divina. Então, no livro de Atos, capítulo 3 do livro de Atos, o versículo 19 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, conversão, não, a gente muda de religião, a gente muda o pecado. Então, nós convertemos o pecado, jogamos o pecado fora, nos livramos do pecado para estar diante do Eterno. Eu sei que essa paraxá se chama Kitissá, quando fizeres. Então, vamos usar o nome da paraxá de uma maneira diferenciada e pensar o seguinte: quando você fizer o ato de se humilhar diante de Deus, veja que coisas maravilhosas acontecem. Quando você se humilha diante do Eterno, tudo muda de cor. Eu mesmo, quando aceitei Yeshua para ser o meu Senhor, meu mundo era branco e preto. Aliás, era mais preto que branco. Quando, de repente, acordei, o meu mundo tinha mudado de cor. E quando o mundo muda de cor, é que nós vemos quanta coisa maravilhosa Deus fez e quer continuar fazendo.
Então, se eu posso te dar uma dica, coloca diante de Deus o teu coração e conversa com Deus no teu coração para ouvir o que que ele tem para te contar. A conversão só vem de dentro para fora. Nós podemos falar muita coisa comentando os textos da Torá, mas a mudança tem que vir de dentro para fora do teu coração. É isso aí? É isso aí. É só a natureza de Deus mesmo que faz essa misericórdia ser duradoura e para cada um de nós, né? Para cada um de nós. Então, reconhecer essa natureza misericordiosa de Deus vale muito a pena. E é com isso que nós dizemos para vocês: Shabbat Shalom. Que seja um Shabbat de muito Shalom para todos vocês. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat shalom, pessoal.